O Rio Grande parou ontem à noite para assistir ao debate entre Brito e Olívio. Mais uma vez ficou claro qual o candidato mais bem preparado e com melhores propostas. Veja agora alguns trechos e não deixe de assistir ao vivo aos debates da próxima semana. Eles serão fundamentais para você decidir corretamente o seu voto. Debate TV Bandeirantes. Nós fizemos um projeto de lei para ajudar o setor da uva e do vinho. O PT votou contra. Os frigoríficos, 12 ou 13, estavam fechados. Para poder reabrir os frigoríficos, o que é importante para ajudar a pecuária, nós mandamos um projeto e o PT votou contra. Outro setor que estava com problema era o do arroz. Houve uma votação em Brasília, eu mostrei no outro debate os documentos e o PT votou contra. Arroz, uva, vinho, pecuária. Eu queria entender, candidato Olívio Dutra, como é que concilia o PT o discurso a favor da agricultura e o voto contra? Nós temos proposta para a agricultura e para a pecuária no Rio Grande. O casamento entre política agrícola e política agrária. Mas eu quero ainda pegar um tema anterior, porque aliás é caso. Não é? O Josué de Castro dizia que a saúde entra pela boca. Vamos ver se o discurso confere com a prática e confere com os documentos. Primeiro caso, vota-se um dinheiro para distribuir entre os agricultores do interior o programa Pró-Rural. O Banco Mundial define que só agricultor muito pobre pode ter esse dinheiro. A votação é feita, projeto 171/97. O que o PT fez? O PT fez pior do que não votar contra. Fugiu do plenário. Pelotas, indústria de conservas quebrando, os empregos vão indo embora e o produtor de pêssego, de aspargo, também vai começando a ter dificuldades. Nós apresentamos um projeto chamado PRIM. E o que faz o PT? José Gomes, não. Luciana Genro, não. Luiz Carlos Casagrande, não. Pepe Vargas, não. Os pequenos de Pelotas, pequenos agricultores de Canguçu, de Capão do Leão, vai à votação o programa Carne de Qualidade, projeto 346/95. Para os pequenos de Livramento, de Alegrete, de Uruguaiana, Flávio Cutsi, não. José Gomes, não. Luciana Genro, não. Luiz Carlos Casagrande, não. Pepe Vargas, não. Quer dizer, o discurso é que vota contra o que é a favor dos grandes, mas estão votando contra e votaram contra os pequenos de Pelotas, os pequenos da fronteira. Saúde. Nós pregamos e aplicamos a municipalização da saúde e de forma solidária. E os recursos do orçamento da União, 10% da receita tributária líquida, têm que ser investidos na saúde, sim. O que está em jogo, prefeito Olívio, é que foi feita a municipalização para a Prefeitura de Porto Alegre. Que a Prefeitura de Porto Alegre, através do seu prefeito, do seu secretário de saúde, disseram, ok, agora vai melhorar. Passados 2 anos, não se sabe de melhoria concreta. E quem diz isso não sou eu. O Ministério Público revelou. Houve uma injustificável involução nos serviços de saúde em Porto Alegre. Privatização. Quanto à privatização, permitiu, no caso da CRT, um crescimento de arrecadação, 6 mil empregos a mais, telefones, no mínimo, 30 vezes mais baratos e, no mínimo, 6 vezes instalados com maior velocidade. Acho que essa é uma questão importante, porque se o consumidor e o cidadão estão com mais telefones mais baratos, não foram só eles que ganharam. Também a Prefeitura de Porto Alegre, também a cidade de Porto Alegre, também os que se opõem tão ferozmente às privatizações são ganhadores desse processo que foi necessário ter coragem para fazer, mas que os resultados estão aparecendo e muito rapidamente. Este governo já aceitou de forma submissa que o Banrisul venha a ser privatizado. Nós é que vamos impedir isso. A oposição tenta dizer que haverá a privatização do Banrisul. Ora, vamos ser sérios. O governo federal queria a privatização do Banrisul. Todos os governadores privatizaram. E nós assumimos uma dívida de R$1 bilhão para não privatizar o Banrisul. Por quê? Porque nós queremos que o Banrisul continue trabalhando com RS Emprego, com juros mais baratos
do que a instituição de financiamento da Prefeitura. Nós queremos que o Banrisul continue financiando a agricultura, apesar do voto contra do PT no Pró-Rural. Nós achamos que, ao contrário da CRT, o Bradesco, o Real, o Unibanco, não vão poder prestar o serviço público e relevante que o Banrisul presta. E eu continuo achando, a venda da CRT e da CE foi uma falta de compromisso com a palavra. Mas se quiser usar falta de palavra e mentira, então lá vai. Olívio mentiu ao dizer que ia encampar os ônibus, encampou, não deu certo, desencampou. Eu vou ler aqui uma opinião insuspeita. Aqui em Porto Alegre, em 88, nós sentimos na carne uma experiência dessas. Experiência onde a esquerda tem que romper com uma prática, ela tem que dizer com clareza o que vai resultar do seu programa, sob pena de fazer promessas que não pode cumprir. Nós temos experiência disso nas administrações municipais, quando achávamos que poderíamos dar determinadas vantagens e propor reformas que depois se mostraram impossíveis. Aqui em Porto Alegre nós temos experiência disso. Pudemos examinar o fato do transporte coletivo, a tarifa não estava acima dos custos, isso nos causou um grande desgaste. Assinado Tarso Genro. Quando o senhor Olívio Dutra, para usar a expressão dele, foi caloteiro com Porto Alegre, prometendo encampar, encampando e depois acertando com os empresários de ônibus e retirando a encampação. No último debate, foi caloteiro de novo, ao dizer que a diferença é que tinha discutido com o orçamento participativo. Eu não me lembrava disso, pedi para darem uma olhada. O orçamento participativo teve a sua primeira reunião em setembro de 89. E o senhor Olívio Dutra mudou de opinião, sem consultar o orçamento participativo que não existia, 3 ou 4 meses antes, quando começou com acordos com a iniciativa privada, deixar a iniciativa privada cuidar do ônibus, que é essencial. Nós não abdicamos da palavra dita e empenhada. Ela tem valor para todos nós gaúchos. Tanto abdica, quando precisa, que abdicou. O senhor Olívio Dutra, em 88, foi aos programas eleitorais prometer a encampação. Fez a encampação em fevereiro. Foi um fracasso tão grande, foi uma confusão tão grande, foi um prejuízo tão grande que desonrou a palavra e devolveu as empresas. Algumas perguntas que Olívio não conseguiu responder no debate. Em que cidade ficaria a universidade estadual que ele prometeu criar? Não respondeu. Por que a Prefeitura de Porto Alegre não conseguiu melhorar a saúde depois da municipalização? Não respondeu. Qual foi a indústria que o PT conseguiu trazer para Porto Alegre nesses últimos 10 anos? Não respondeu. Eu acho que não tem como a população votar no PT, eu não entendo como é que ele tem votos, quando ele não consegue responder com precisão nenhuma das perguntas que são feitas, né? Tu pergunta para ele de agricultura, ele fala de saúde. Ele foge por um lado, foge pelo outro e não se decide, não diz de onde vai tirar os recursos, né? Qual é a origem, nem que projetos concretos ele tem. Eu acho que enquanto o Brito apresenta projetos concretos, o Olívio foge das respostas. Ele apresentou o que ele fez e projetos para continuar fazendo. E o Olívio não, ele vem com projetos surrealistas, assim, projetos que não são claros. Ele não explica, ele foge das perguntas. Eu perguntaria o seguinte, perguntaria para o seu Olívio, que me adianta a CRT ficar na mão de quem ele acha que deveria ficar e eu não ter condições de comprar o meu telefone? Ele não tem argumento, as propostas dele são super sonhadoras. Eu pego os folhetos do PT e leio, fora o debate, são coisas que é impossível ele propor, e aí as outras é o que o governador Brito já está fazendo. Apesar de beneficiar pequenos agricultores, a indústria pequena votou contra porque era do Brito, né? É um radicalismo, assim, irracional. Antônio Brito está, assim, sobressaindo muito bem, ele é extremamente firme nas respostas dele, firme nas perguntas dele, coisa que não está acontecendo com o Olívio. O Olívio se perde, não dá respostas, está sempre, como se diz, enrolando e está super nervoso. Nós não precisamos de discursos, nós precisamos de propostas concretas para um bom governo. Quem tu acha que é o mais preparado, Olívio ou Brito? E quem tu acha que é o mais experiente, Olívio ou Brito? E quem tu acha que tem mais força, mais apoio político para conduzir os destinos do nosso estado? Tem certeza? Absoluta?
Se tu tem certeza, ótimo. Se não, pense melhor. Afinal, o que todos nós queremos é o melhor para o Rio Grande. Começa agora o programa Olívio Governador, para mudar o Rio Grande de verdade. Ontem à noite, o Rio Grande assistiu o primeiro debate na TV deste segundo turno. Foi na TV Bandeirantes. Mas os gaúchos que esperavam ver 2 candidatos ao governo do estado tiveram uma surpresa. O que se viu foi o lançamento de um candidato às próximas eleições para a Prefeitura de Porto Alegre. Para a Prefeitura de Porto Alegre. Que a Prefeitura de Porto Alegre, nos serviços de saúde em Porto Alegre, a Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre na saúde de Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre em favor de Porto Alegre. Porto Alegre não ganhou para Porto Alegre, prefeito de Porto Alegre, dentro de Porto Alegre, melhorou em Porto Alegre. Brito, que já perdeu 4 eleições para Olívio em Porto Alegre, agora resolveu agredir a capital dos gaúchos. Ninguém melhor para falar de Porto Alegre do que os seus moradores, que há 10 anos participam da mudança da cidade. Tia Maria, pessoal, minha família lá de Santo Ângelo, queria dizer para vocês votarem no PT, votarem no Olívio. Ô meu vô, é o seguinte, a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo um trabalho legal, vê se vota em TAPS no PT. Tino aí de Caçapava do Sul. Pode votar no Olívio, que aqui tá tudo bem, uma maravilha. E todo mundo tá com ele. Vou mandar um recado então pra minha mãe, Maria Terezinha de Medeiros, lá de Cruz Alta. Mãe, o negócio é 13, Olívio neles. Oi, Inês. Aqui é a Yolanda, lembra de mim? Aqui em Porto Alegre, o PT tá fazendo um serviço maravilhoso, trabalhando junto com o povo. E esperamos que você no interior faça a mesma coisa. É só pegar, olhar Porto Alegre, ver como é que tá ficando e experimentar o estado todo com o PT, que eu acho que é uma boa. E não tem ninguém pagando a gente para dizer isso. Meu tio Antônio de Montenegro. Vamos votar no PT porque a solução é Olívio. Um abraço, um beijo a ti, a tua esposa, os meus sobrinhos, todos. Um beijo para ti. Porto Alegre já deu uma grande vitória para Olívio no primeiro turno e vai repetir no segundo. Agora, sobre as questões fundamentais para o futuro do Rio Grande, de como vamos mudar a educação, a saúde, recuperar a agricultura e gerar mais empregos, com a palavra, o futuro governador de todos os gaúchos. No primeiro turno, o nosso adversário tinha um latifúndio de tempo e nós tínhamos um espaço pequenininho. Agora nós temos igualdade de tempos e podemos nós aqui debulhar o nosso programa como sempre quisemos. Aliás, a Bandeirantes propôs isso no primeiro turno e não foi por nossa causa que já não tivemos esse debate nesta rede já no primeiro turno. Saúde. Este governo atual, aqui no Rio Grande, em final de mandato, continuou a política da ambulância-terapia, investindo em ambulância, 214 ambulâncias, para que as pessoas sejam jogadas dentro das ambulâncias e trazidas para as regiões mais densificadas, onde o atendimento, naturalmente, é mais difícil. Nós temos condições, sim, de, junto com a comunidade, através dos conselhos municipais de saúde, do Conselho Estadual de Saúde, dos consórcios entre os municípios e aplicando integralmente os 10% da receita tributária líquida, fazer a saúde pública ser um direito do cidadão, um dever do Estado. Educação. E nós vamos investir seriamente, sim, na escola técnica. A escola técnica em várias áreas, mas fundamentalmente na escola técnica agrícola, nas regiões que no nosso Rio Grande, a agricultura, em particular a agricultura de economia familiar e a pecuária, a agropecuária de pequeno porte tem importância enorme, econômica, social, cultural, para que a juventude possa apropriar-se de conhecimentos para aplicá-lo na sua própria comunidade. Emprego. A nossa política em Porto Alegre tem desenvolvido harmoniosamente o espaço da cidade, gerado oportunidades de emprego e de investimentos sem usar nenhum subsídio, sem fazer doação de dinheiro público. Agora mesmo, por exemplo, está se instalando um enorme empreendimento na cidade, que é o shopping ali do Cristal. Quanto de dinheiro público tem ali? Nenhum centavo. Nenhum centavo. Já está gerando 1.500 empregos e com as 240 e tantas lojas que vai ter lá no seu interior, vai gerar mais de 4.000 empregos. Portanto, mais empregos do que a GM e a Ford se comprometeram como meu oponente em criar daqui a 5 anos. Palavra e compromisso.
E eu continuo achando. A venda da CRT e da CE foi uma falta de compromisso com a palavra dada, empenhada e escrita. E são dois instrumentos que, se gerenciados eficazmente, sob o controle público, poderiam estar gerando receita para um Estado que alega não ter dinheiro para pagar direito os professores, pagar direito os brigadianos, o quadro geral, a polícia, que alega não ter dinheiro na hora certa para financiar os pequenos. Em defesa de Porto Alegre. O meu adversário continua negando o próprio documento da Secretaria Estadual da Fazenda, que revela o crescimento das atividades econômicas e o agregado na riqueza da cidade significa na geração de mais oportunidades e, portanto, na geração de emprego. O que nós investimos em saneamento básico aqui, o que nós estamos investindo em educação, o que nós estamos investindo em qualificação de serviços, tudo isso é insumos que está atraindo empresas. Discurso e prática. Nós não vendemos nenhum parafuso do patrimônio público. Nós melhor qualificamos a empresa pública que trata do transporte coletivo, a Carris, por exemplo. Nós fizemos essa empresa funcionar e bem e qualificadamente, sem vender, sem esfacelá-la, como ele fez com a CE, como ele fez com a CRT. Projetos de governo. Recuperar o Banrisul para sua verdadeira função e não deixá-lo privatizar, e através de instituições como o Porto Sol, o microcrédito, possibilitar que os micro, pequenos e médios empreendedores pelo Rio Grande afora se fortaleçam e melhore a qualidade do seu produto, aumente a sua competitividade, gere mais emprego de forma mais espalhada. Isso é mais justo do que dar dinheiro de graça para a GM e para a Ford. O futuro. O Rio Grande já nesse primeiro turno mostrou que quer mudanças, e mudanças sérias, transparentes, um governo de verdade. O somatório dos votos na nossa proposta da Frente Popular, da Frente Trabalhista Rio-Grandense, no PPS e no PV, deu 52,5% de votos do total dos votos válidos. Isso é sinal de que a política que nós estamos sofrendo está sendo rejeitada. E nós queremos dizer, somos uma proposta para colocar o poder público sob o controle público, resgatar o verdadeiro pacto federativo, a relação de respeito mútuo entre o nosso Estado e o governo federal, a relação de respeito mútuo entre os três poderes, executivo, legislativo, judiciário. Isso tudo passa por um respeito à comunidade, à cidadania, através de uma participação constante, cada vez maior e qualificada do cidadão por dentro das instâncias que nós queremos valorizar, como os conselhos regionais de desenvolvimento. Governar para todos. Nós queremos trabalhar o Rio Grande com essa visão, né, de desenvolver harmoniosamente em todas as regiões, em todos os setores, com a participação das pessoas, com o resgate da sua cidadania. Essa é a nossa proposta e essa tem sido a nossa prática, e nós vamos aperfeiçoá-la com a tua participação. Chegou a hora de mudar o Rio Grande. Cada vez mais a campanha de Olívio está tomando conta do Rio Grande. Mas nossa vitória não cabe na televisão. Nossa vitória se constrói nas ruas. Com a nossa coragem e a nossa alegria, vamos mostrar em cada esquina, em cada praça, que o Rio Grande quer mudar e vai eleger Olívio governador. Nesse gaúcho você pode confiar. Neste fim de semana, a Frente Popular está com a agenda cheia. No sábado, Olívio estará em Lajeado, Montenegro, Novo Hamburgo, Esteio e Canoas. Venha receber o futuro governador de todos os gaúchos. Traga sua bandeira. Em Pelotas, às 22 horas, tem a festa Olívio Governador, com Vitor Ramil e Banda Sanremo, na antiga fábrica Lang. Domingo de manhã, Olívio estará na Oktoberfest em Santa Cruz. À tarde, grande comício em Alvorada.
E quem ficar em Porto Alegre já tem programa. Vamos abraçar o Guaíba às 4 da tarde. O abraço começa na usina do gasômetro e envolve toda a cidade. Mas nossa paixão não cabe mais em Porto Alegre. Ela se estende por todo o interior, percorre todos os caminhos, abraça cada município. Dia 25, o Rio Grande vai eleger Olívio governador. Faltam 553 dias para os 500